Olá, aqui é a Keila e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa minissérie sobre como realizar todos os tipos de telhado. Hoje a gente vai criar então agora a mansarda e também telhados de galpões. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Eu estou aqui com o Revit 2023 aqui aberto, com um arquivo que eu já estava trabalhando no vídeo anterior. Aqui então, a gente, só relembrando, a gente fez aqui esses telhados com base no template default que vem instalado com o próprio Revit, o template de arquitetura. E eu desenhei esse telhado, por exemplo, de duas águas, ele tem esse caimento e esse outro caimento. Se eu quisesse tirar, definir a inclinação da check, ele vira aqui um telhado de uma água. E se eu editar perímetro e marcar aqui a inclinação, ele voltaria a ter inclinação, então, nesse telhado. Da mesma forma, eu tenho esse telhado de perímetro que eu desenhei, e que ele tem caimento somente nessas águas, nessas 4, 5 águas, e eu deixei essas pontinhas aqui desmarcadas em relação à inclinação. Dessa forma, ele já ficou com esse formato. Caso você queira ver desde o começo, né, como foi criado também esse outro formato octogonal e circular, daí veja então o vídeo anterior. Aqui a gente vai dar sequência então para fazer a mansarda, que usa essa mesma lógica. Se eu entrar aqui então no nível 2, a mansarda, que seria parecido com esse telhado colonial, só que um pouquinho diferente. Ela, na verdade, seria composta de dois telhados em alturas independentes, que é o que a gente vai fazer agora. Então, para fazer mansarda, aqui na aba da arquitetura, eu vou pegar telhado. Peguei o telhado, na caixinha de desenhar, vou fazer com um retângulo um telhado que tem um deslocamento de beiral de, por exemplo, 1,5 m. Eu vou desenhar, então, a partir desse ponto final, até vice-versa, esse outro ponto final. E lá em cima eu vou dar check. Aliás, isso aqui eu queria com 45% de inclinação. Eu não queria muito íngreme, porque eu tenho receio, né, de mais do que isso, uma telha de barro começar, inclusive, a escorregar. O pessoal teria que passar furadeira, né, e amarrar com arame recozido, né, para evitar, né, que ele escorregasse numa inclinação maior do que 60%, só que determinadas regiões do Brasil que chove mais, venta mais, eu não me aventuraria a inclinar muito mesmo assim, mesmo que a fabricante diga que pode fazer até 60%. Então eu desenhei aqui esse telhado, e na sequência eu queria fazer ele com mansarda. Então eu vou desenhar um outro telhado, que na aba da arquitetura vou também fazer ele com 45%, né, igual eu fiz aqui. E esse telhadinho que eu vou desenhar, ele vai invadir pedaço aqui desse telhadão, mais ou menos aqui. Podia até alinhar, né, com esse desenho que eu tinha feito aqui distante. As instâncias vai ser esse, vai alinhar aqui, e esse vai alinhar aqui. Da última vez a gente deixou com distâncias iguais, que é a mesma coisa que pedir DI de Dimension e fazer daqui para cá, para cá, para cá, travar a cota com o último clique e pedir aqui. Ele ficaria aqui com as instâncias equidistantes. Eu vou aqui deletar. E na sequência, se é uma mansarda, aqui na parte da frente e vice-versa, onde ele vai encaixar com o telhado grande, não tem inclinação. Então seleciona esses dois e desmarca ali o definir inclinação. Dessa forma ele vai cair água deste lado e vice-versa deste outro lado aqui também. Eu vou marcar a inclinação de 45% e lá em cima eu vou dar check, ok? Ele finalizou. Para eu conseguir ajustar a altura desse telhadinho em relação a esse telhadão, eu vou passar um corte. Corte, ele tá na aba vista, mas é tão importante que tá lá em cima, perto da casinha da vista 3D. Eu vou desenhar um corte aqui paralelo a esse telhadinho. Eu posso alternar a cabeça de corte aqui, nesse símbolo. E eu vou estreitar só um pouquinho, para ele ver só a região do telhadinho. Vou clicar uma vez no vazio e vou dar 2 cliques para entrar nesse corte. Entrei nesse corte. Eu podia até puxar esse nível até um pouquinho mais para cá, ok? Mas eu poderia pegar esse telhado e mover ele mais ou menos a meio caminho desse telhado grande. Eu só vou pedir para não fazer isso, porque no dia que chover vai entrar água por esse dentezinho, né? Coloca o telhadinho ali se enfincando nesse telhado grande. Daí deixa eles encavalando. Deixou eles encavalando. Outro cuidado é só o cuidado para não puxar aqui, né? Senão ele vai mexer na inclinação. Deixa ele no 45% ali de inclinação igual
a inclinação do telhado grande. Outra situação, quando eu puxo ele, né, com clica, segura e puxa, sem ser pelo consolezinho, ou dou setinha do teclado, ele vai ficar num valor quebrado. Aqui eu vou preferir arredondar para 80 centímetros, por exemplo, para ele ficar num valor redondo aqui, né, 80 centímetros em relação ao nível 2, a 3 metros e 80 centímetros, portanto, em relação aqui ao nível 1. Então eu posicionei ele, vou entrar ali na vista 3D. Primeiro passo de fazer a mansarda seria ter os dois telhados, né, um telhado e outro telhado, dois telhados diferentes em alturas também diferentes. Feito isso, repara que o telhado anterior, ele tinha aqui a água furtada, e esse telhado aqui não. Esse telhado aqui não tem problema, tanto faz a ordem dos fatores, mas você pode clicar em um desses telhados para entrar na aba de modificar desse telhado. Com ele selecionado, a gente vai unir. Tanto faz se você pegou o telhado grande ou o telhado pequeno, é só para poder pegar esse botão de unir. Quando a gente pega o unir, a gente clica no elemento, clica no outro elemento. Eu vou pegar aqui, então, o unir, e vou clicar em um telhado, e vou clicar também nesse outro telhado. E beleza, agora a gente tem aqui a água furtada de um telhado grande em relação ao telhadinho da mansarda. Agora, quando o pessoal faz isso, vou clicar aqui em cima dele para ancorar o giro. O pessoal faz isso porque vai abrir um rasgo nesse telhadão. E não é meramente estético, né? Não é só para fazer esse enfeite de telhado. Então, para a gente conseguir abrir esse rasgo no telhado grande, vamos aqui na aba da arquitetura, vamos utilizar aqui a abertura por face. Usa a abertura por face porque ela é mais amigável. Não usa shaft, porque o shaft ele é utilizado para fazer abertura de shafts, como por exemplo de elevador ou de manutenção ali de instalações prediais. E mansarda, eu sei que tem ela, mas o por face ele se comporta melhor. Daí eu vou pedir para então a gente estar utilizando aqui o por face. Pediu por face, primeiro qual face, eu vou pedir para passear o cursor e ver se acende essa região trapezoidal onde o telhado grande, né, na superfície dele, o telhadinho ele tá se encavalando. Então vou pedir para pegar ele, essa superfície, acendeu, clicou, daí na sequência vamos desenhar. Na caixinha de desenhar, a gente pode pegar a linha verde, que é o Pick Lines, ou selecionar linhas, e daí eu vou clicar. Vou dar dica, às vezes pertinho ele tenta pegar a linha tracejada dessa rachura. Então eu vou afastar bem mais e daí eu consigo, se ele não estiver enxergando a rachura, eu consigo pegar essa de cima da água furtada e essa outra dessa aqui de cima da água furtada. E depois na caixa de desenhar a gente pode pegar aqui a linha e conectar com linha de um ponto até outro ponto. Daí aqui a gente vai estar fazendo então essa abertura e eu vou dar check. Daí, dessa forma, agora a gente tem esse telhado aqui, eu vou dar HH. HH esconde temporariamente. Repara que agora a gente tem essa abertura. Agora eu vou dar HR, Hide Reset, a mansardinha volta. Só tem uma situação que a gente tem que pegar e corrigir esse subtelhado aqui dentro. Então, para corrigir esse subtelhado aqui dentro, eu vou pegar e fazer aqui o último passo, que seria selecionar esse telhadinho e editar o perímetro dele. Ao editar o perímetro dele, a gente vê essas arestas magentas, as linhas magentas, e na caixa de desenhar pode estar pegando aqui essa linha verde de novo, o Pick Lines, ou selecionar linhas na versão em português, e com ela selecionada, que eu vou querer fazer sem a inclinação, eu posso pegar e desmarcar, definir inclinação, que ele já nasce sem a inclinação. Aí eu vou clicar nessa aresta de cima, e vou clicar nessa aresta de cima. Vou utilizar o TR de trim, que é a mesma coisa que aqui na modificar, selecionar esse aparar, estender para o canto, e com o trim selecionado eu vou clicar num elemento, vou juntar com esse outro, clicar nesse aqui, que vai juntar com essa metadinha aqui, vou dar ESC e vou deletar essa linha de cá. E na sequência eu posso dar check, que daí eu já vou ter aqui a mansarda já feita. E tá aqui, né, sem um subtelhado ali dentro, né, daquele telhadinho. Aqui quando eu clico nele, eu vou dar algumas dicas, editar perímetros. Se acontecer de ele estiver jogando água ali para esse vão, é porque os dois aqui tá com inclinação marcada. Aqui eu tô causando, se eu dar check e acontecer isso, por favor, né, lembra de editar perímetros e tirar aqui a inclinação. Eu selecionei esses dois e tirei definir inclinação. Outra coisa, se ele ficar grande demais, né, por exemplo, vou dar check, e você não quer esse túnel estranho, então edita perímetro e pega essa aresta e traz mais para pertinho, mas deixa nem que seja um tequinho aqui de linha de um lado e um tequinho de linha do outro lado para ela marcar ali o caimento de água de um lado e também daquele outro lado. E eu vou dar check.
E daí ele já vai ter, então, essa mansarda nessa região. Para pegar e fechar, depois seria faz parede e junta com a parede. Ou então, se você quiser fazer com parede cortina, pode também. Eu pensaria em fazer isso ali na planta e depois ajustar no corte, que é mais fácil. Então, eu vou entrar aqui no nível 2. Aqui no nível 2, inclusive já vou deixar o corte aqui perto da cumieira, mas vou aqui na aba da arquitetura fazer parede. Vou desenhar já uma parede de pele de vidro. Vou me arriscar a desenhar essa vitrine. E vou desenhar daqui para até aqui onde ela vai. Vou dar ESC. Vou dar uma olhadinha aqui no corte. Daí eu vejo que eu vou ter que ajustar a altura. Essa mansarda estava 80, então acho que essa parede começa aqui no 80, né, centímetros aqui do nível 2,8 metros. Aqui eu ajeitei já, mas a cumieira é mais ou menos aqui nessa altura. Imaginei eu de perto de 1 metro. Por aí, isso. Daí por um acaso aqui eu acertei quase. Vou ter que entrar e atachar aqui. Eu vou atachar dessa parede, vai atachar aqui em cima. Vou desanexar alvos. Ela foi? Deixa-me ver ali na vista 3D. Daí não foi. Vamos lá. Vou pegar essa parede aqui. Vou anexar topo base para esse telhadinho aqui. Deixa eu só deixar ele um pouco mais alto, 2 metros. Deixa eu só passar ele também para ser uma parede básica. E deixa-me ver que acho que ele não tá encavalando aqui com a parede, não. Então eu vou mover daqui um pouquinho mais para cá, ok? E agora se eu anexar topo base para esse telhado, agora ele anexou. Só que esse lado não anexou. Deixa eu ver. Desse lado aqui. Não vai. Então vamos por partes. Eu vou voltar ele aqui. Vou desanexar com ele selecionado. Vou desanexar desse telhado. Não tem problema não. Vou editar perfil. E vou desenhar com a linha verde. Vai ser daqui. E aqui também. E eu vou utilizar a TR de trim. Vou juntar esse com esse. Vou juntar esse com esse. E essas paredinhas aqui eu vou tirar. Opa, cancela. Vocês três aqui selecionei e deletei. Vou dar check. Daí, essa parede básica, agora eu vou converter ela em parede cortina de vitrine. Daí, beleza, eu já tenho aqui uma parede de mansarda. Eu poderia ajustar, né, também no corte. Se eu achar que ele tá descendo muito, eu poderia subir ele só um pouquinho aqui nessa região. O problema é que se deformar a malha, eu pensaria em redesenhar a malha, né, para ele encaixar. Que acho que aqui ele sambou um pouquinho de lugar, né? Vou selecionar ele. Vou dar Tab. Essa é a parede, cliquei. Vou editar perfil. E deixa só eu alinhar aqui. Vou pedir a L de alinhar. Essa superfície, alinha você. E essa superfície aqui embaixo. Daí Tab, clica. Daí eu vou selecionar esse aí. Ok. E vou dar check. Ok, agora eu tenho aqui esse fechamento, por exemplo, bem rente ao telhado. Se eu quisesse que ele avançasse um pouquinho mais em relação a essa parede, vou editar perímetros, vou clicar aqui a partir do topo, e eu poderia ver que ele está bem rente aqui em relação a essa parede. Eu poderia até alinhar, por exemplo, aqui, alinhei esse, e eu posso mover o quanto que eu quero agora. Desse ponto, eu poderia mover, quanto que tem aqui? Queria mover não tanto, né? 1,72. Acho que pode mover 1,5 m, 1 metro. Eu vou MV de mover então. Mover daqui. Mover 1 metro para cá. Ok. E vou dar check. Eu já tenho aqui uma mansarda que ela protege 1 metro aqui à frente dessa região de mansarda. E beleza. Esse telhado já tá feito. Tem um outro tipo de telhado que seria o telhado do tipo galpão. O telhado do tipo galpão, que, por exemplo, ele é semicircular, ele não é por marcação de caimento de água, né? Como é que a gente faria? Eu vou fazer nesse último telhadinho aqui, vou clicar nessa parede e vou clicar aqui nessa vista frontal. Olhando aqui nessa vista frontal, na sequência, quando eu faço isso, né? Clico no elemento e clico numa face do cubinho. Ele pega e gira, parece que dá um zoom fit. E agora eu tô vendo de frente, né, de cara para essa parede. Então, aqui vendo de frente para essa parede, na aba da arquitetura, vou desenhar um telhado diferente, que escondido aqui dentro da ferramenta do telhado, a gente tem mais formatos de telhado. Todos esses que a gente estava fazendo até este momento, inclusive o de mansarda, era um telhado por perímetro. Mas separa que também tem telhado por fusão.
O telhado por face, eu só não vou fazer aqui nesse vídeo, porque tem vários vídeos de massas aqui no canal. Daí você pode fazer um estudo de massa e aderir um telhado para essa superfície de massa. Mas aqui eu vou fazer então o telhado de galpão, que é o telhado por Suzão. Depois eu deixo, né, na descrição do vídeo, deixo os links de outros vídeos, né, também de massas então. E aqui eu vou fazer o telhado por Suzão. Peguei o telhado por Suzão, daí na sequência, como eu tô no 3D, eu não estou com nível definido de trabalho. Quando a gente está no nível 1, a gente coloca componentes no nível 1. Se eu estivesse no nível 2, aquilo que eu colocasse como componente, como família, entraria ali no nível 2. Eu estou aqui no 3D, eu vou selecionar um plano então, eu vou dar OK. E passeando o cursor pré-acendeu essa parede que eu estou vendo de frente para ela, daí cliquei. Daí na sequência eu vou escolher, né, aonde e com que deslocamento esse telhado vai ser feito. Então vou fazer esse telhado aqui no nível 2, no 0 de deslocamento do nível 2, então tá correto aqui para mim. E vou dar OK e vou começar a desenhar. Na caixa de desenhar eu posso pegar o formato que eu quiser. Por exemplo, eu vou fazer aqui com o raio inicial final do arco. E com ele selecionado eu posso escolher daqui de onde começa até ali onde termina. E vou abrir aqui esse determinado raio. Aí beleza. Aqui eu já tenho então esse telhado semicircular já feito. E daí eu vou dar check para concluir. Concluir, eu posso aqui girar e, oh meu Deus, ele foi lá longe. Eu posso selecionar ele e puxar essa setinha para ele chegar mais pertinho. Agora, para acertar, eu poderia também, aqui na aba de modificar, pedir aqui o alinhar, comando AL de align. Ativei o AL de align, primeiro eu clico na superfície, essa superfície, e agora eu vou clicar nessa aresta, nessa superfície aqui da lateral do telhado, eu vou cliquei, ele já se alinha. Agora eu posso pegar esse que posso dar tab, clica, peguei todo esse perímetro de paredes, né, tab alterna a possibilidade de pegar um para pegar todo esse ciclo, e selecionei todos eles aqui em cima, anexar topo base, vou clicar nesse telhado e perfeito, ele já foi. Se eu quisesse modificar esse telhado, eu posso clicar nele e editar o perfil dele. Se eu quisesse mudar bastante o desenho ou decidir que agora vai ter beiral, pode. Né? Por exemplo, eu poderia deletar esse desenho, eu acho mais fácil alinhar aqui na frontal, de volta. E vou desenhar, na verdade, uma circunferência um pouquinho mais aberta. Vai ser daqui, por exemplo. Acho que eu vou fazer com deslocamento. Fazer com deslocamento de 1 metro. Vai ser daqui para cá, por exemplo. E eu vou dar check, dele já fica esse telhado com esse deslocamento. Se eu editasse esse perfil, deixasse ele menos aqui curvo, se eu pegasse e deixasse ele, sei lá, de tamanho menor, ele também obedeceria, se fosse aqui 3,70, por exemplo, e eu desse check. Ou editar perfil aqui, e fosse 4,70, e eu vou dar check, né, por exemplo. E aqui. Agora, outra coisa que a gente consegue fazer é, se necessário, colocar shed de ventilação e iluminação. Eu vou editar aqui o perfil. Se eu quiser aqui desenhar, por exemplo, essa linha para cá, eu fiz o checkzinho ali da check de concluir e vou aqui colocar então dividir elemento, comando SL, e eu vou cortar. Cliquei, cortei, vou dar TR de trim para parar e estender para o canto e eu vou clicar nesse lado que vai juntar com este lado. Ele põe até um tracejado suave, não sei se fica mais fácil de ver aqui desse jeito, vou clicar nesse e vou juntar com esse. Ele já faz aquele que eu cliquei e juntou com aquele que eu cliquei. E eu vou dar check. E perfeito. Mesmo que ele tivesse um shed de ventilação e iluminação, esse galpão, ainda assim, aqui a gente consegue fazer tranquilamente. E depois seria só pegar e fazer a abertura, né? Se necessário, pode fazer também com parede cortina, igual a gente fez aqui, né? Nesse telhado aqui. E caso você esteja fazendo junto ou tenha usado isso aqui como referência para fazer o seu trabalho, salve o seu projeto. Espero que você tenha curtido. Tá faltando ainda a gente fazer acessórios de telhado. Não se esqueça de se inscrever e a gente se vê na próxima.